Queremos agradecer ao pessoal aqui do Instituto Beradeiro que nos presenteou com essa belíssima apresentação. Para quem não conhecia, né, pessoal de fora que não conhecia, o Bonitão Show. E vocês precisando nas universidades é só convidar o pessoal do Instituto Beradeiro para se apresentar nas suas cidades. Bom, meu boa tarde a todos. Quero dizer que é um prazer enorme estar recebendo vocês aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Djalma Linhares, sou articulador da 8ª Regional de Cultura e estamos aqui nesse momento para discutirmos e debatermos com o nosso secretário de Cultura sobre as diretrizes e também sobre as demandas da nossa regional. Quero lembrar o nosso amigo secretário Lau Siqueira, é a primeira vez que ele vem a Catolé como secretário, mas Lau já veio outras vezes aqui, né, Lau? Então, quero agradecer a presença do pessoal que vier das outras cidades, secretários de cultura e também diretores de cultura, artistas e imprensa aqui presente, a TV Ao Sol, que está aqui nos cobrindo esse evento, o pessoal dos blogs, jornalistas e radialistas que estão aqui presentes, pessoal da Rádio Cidade FM, da Rádio Panorama, da Rádio Independência e todos os artistas aqui presentes. Quero agradecer principalmente ao Instituto Casa do Beradeiro que nos acolheu, nos presenteou com essa apresentação. Quero convidar o secretário de Cultura, Lau Siqueira, para passar a sua mensagem, suas palavras a gente, e que esse encontro não apenas uma reunião, mas que seja um encontro onde a gente possa debater a cultura da nossa região. Vamos receber nosso amigo Lau Siqueira. Boa tarde. Prazer, grande voltar aqui com a Roberta. Na verdade, eu estive aqui faz um ano, mais ou menos. Mais ou menos, eu estive fazendo uma aula aqui na UFPB. E depois, acho que eu não tenho mais. Desde que a gente está na Secretaria de Cultura, a gente tem percorrido o Estado, né? Porque a mesma distância que qualquer pessoa do interior tem para ter uma audiência com o secretário de João Pessoa, a distância para cá é a mesma. Então a gente está nessa lógica de aproximar um pouco mais, conversar um pouco mais sobre os problemas da cultura, que são muitos. Não é fácil fazer cultura em lugar nenhum do mundo, no Brasil, né? Imagina no sertão, onde é todo também. Hoje não se pode nem falar tanto assim, mas tempos atrás as dificuldades eram muito maiores, né? Então a gente está tentando inverter algumas lógicas das políticas de cultura que acabam se concentrando em João Pessoa e no máximo Campina Grande. E eu vou citar o exemplo do FIC, Fundo de Incentivo à Cultura, que saiu do edital ano passado. Nós soltamos o resultado agora, vamos pagar, logicamente. Mas eu acho que é uma das coisas que a gente deve começar a discutir, não somente a mudança da lei, como até o formato dos editais. Por exemplo, 50% das inscrições foram de João Pessoa, 30% de Campina Grande, e o resto do estado de 20%. Né? Então, assim, isso já mostra exatamente. Então, isso mostra assim, que a gente está avançando, chegamos a 70 municípios pela primeira vez, mas ainda é muito pouco, porque a maior parte da população ainda mora no interior do estado e não na capital, Campinas. Né? Então, são mudanças que a gente vai. Claro que isso não é fácil, gente. Isso não é uma coisa que vamos mudar uma lei, vamos mudar todo um processo de formação, de capacitação para que o interior participe mais ativamente dos editais, não só dos editais de FIC, mas de qualquer edital. Então, uma das prioridades que nós vamos ter esse ano, vocês vão ver a gente por aqui em algumas vezes, dando capacitação para a elaboração de projetos, né? E incentivando que a gente consiga captar recursos em outras fontes também, né? Então, essa é uma caminhada que a gente vai fazer permanentemente, porque a gente sabe a força que tem a
a cultura nordestina do interior, principalmente, e muitas vezes a coisa fica muito concentrada onde tem mais, onde circula mais informação, que é, logicamente, na capital, né? Nas regiões mais centrais, né? E a lógica da gente vai se inverter um pouco isso, vai ter que fazer vir do interior. Né? Então a gente começou a nossa caminhada, logo nós entramos em Souza, talvez na área mais difícil, certamente mais difícil, que é os ciganos. Né? Nós começamos com os ciganos, e eu confesso para vocês que eu passei a manhã inteira com eles, não consegui conversar lá sobre cultura, porque as necessidades deles são muito maiores, outras muito maiores. Né? Então a gente conversou sobre tudo, muito pouco sobre cultura, até porque a cultura deles está um pouco diluída. Né? Quer dizer, os ciganos hoje não querem a música cigana, eles querem cantar música sertaneja, como cantar outras. E a gente se importa muito com esse resgate da tradição. Certo? Não preservar a nossa tradição, morre tudo. Eu expliquei isso uma vez para uma quadrilha junina, uma negócio de uma pessoa. Eu fui gestor cultural em uma pessoa também. E lá eu descentralizou para os bairros. Então eu estava conversando com ele sobre o formato que as quadrilhas estavam tomando. Aí eu disse, olha, vocês estão matando a tradição. A hora que matar a tradição, você não vai ter mais para beber. Então, você polui o rio. Você polui o rio, daqui a pouco não tem mais água para beber. Né? Então, uma das lógicas que a gente quer seguir de apoio, isso vai ser muito claro, é uma coisa que a gente faz muito claramente. Não é apoiar para apoiar. Não é mera distribuição de recursos. É você ter, pelo menos, noção do que aquele investimento vai proporcionar, tanto do ponto de vista da economia, da cultura, quanto da preservação das tradições, porque se nós matamos isso, essa fonte, esse rio, sinceramente eu acho que acabou-se a grande fortuna que é a cultura nordestina. Né? A cultura nordestina eu acho que é a maior usina, a maior indústria, digamos assim, que a gente tem, que não polui, né? Não casa mal ninguém, e a gente tem artistas fantásticos em todas as áreas, só que a gente precisa começar a dar mais valor a isso do que o que a gente vê na TV. E vou citar um caso muito emblemático para mim. Eu contratei muitas vezes, quando eu morava na gestão de uma pessoa, o Grande Auditório Vazio. Né? Fazendo um forró bacana, perto. Só que as pessoas só passaram a ver Lucia Alves e não pelo Brasil depois que ela ganhou no programa da Globo. Né? Então, eu acho que uma das coisas que para mim é fundamental é que a gente consiga olhar para o lado e saber o que a gente tem de ponto do lado. Para fazer qualquer política de cultura é importante isso, saber quem é que está aqui. Né? Quem são os nossos mestres que estão aqui, quem são as nossas referências que estão aqui. Então eu digo isso, gente, porque para mim isso é a lógica de você fazer qualquer coisa na vida. Se você souber para onde você está caminhando, você vai, qualquer passo. A hora apressar mais, outra hora mais devagar. Eu acho engraçado, eu estava outro dia na TV da Maré, lá em Campina Grande, e sabe como é que é? Assumir a secretaria com um tempo de vacas magras, porque o país está em crise. Olha, não tem uma vaca magra, não, são vacas anoréxicas, elas estão secas, não tem, a coisa está muito difícil mesmo. Mas eu acho que é um teste para a gente. Isso não quer dizer que a gente vai se entregar. Né? Ninguém vai se entregar porque as coisas estão difíceis. Porque a Semana de Arte Moderna em São Paulo aconteceu num tempo de crise econômica profunda. Né? Então, assim, não é o fato de a gente estar vivendo uma crise econômica que a gente vai deixar de se mexer, vai deixar de se articular, de se conhecer e de planejar coisas para que a gente consiga andar mais rápido e andar melhor e fazer com que o investimento na cultura ele seja mais democrático. Né? Como essa questão que eu falei do FIC, que é uma das coisas que a gente vai perguntar, é uma das coisas que a gente quer mais. Claro que eu não estou dizendo assim, a Maria não vamos chegar para mudar. A gente vai fazer alguns debates no Estado para ver o melhor caminho, porque para mim o melhor caminho é você conseguir chegar onde as pessoas estão. Né? Chegar com investimento onde as pessoas estão. É lógico que tem
João Pessoa tem uma necessidade grande também, mas lá tem uma fundação que precisa ser exigida, né? Lá tem uma fundação forte. Eu fui gestor de lá, eu sei que o valor praticamente do edital para João Pessoa é o valor do Estado, quase. Né? Então, em tese, João Pessoa fica muito beneficiada em razão e em detrimento das outras regiões que ficam, sabe, muitas vezes sem acesso a nada. Né? E a gente percebe, por exemplo, quando algumas tradições sobrevivem, e eu não sei, muitas vezes a gente com força do que sobrevive. Por exemplo, muitas das inscrições do FIC agora foram de festivais de violino. A gente tem uma força nessa área tão grande que talvez a gente desconheça. Então a gente está planejando algumas coisas para o futuro que nos permitam, primeiro, fazer com que a gente consiga circular regionalmente, sabe, tanto dentro do estado da Paraíba quanto no Nordeste. A gente está fazendo reuniões em vários estados também, para que a gente consiga fazer com que a produção da Paraíba circule em outros estados e que a produção dos outros estados também venha para cá. Né? Então hoje já tem um envolvimento grande de secretarias de Sergipe, de Alagoas, do Rio Grande do Norte, da Bahia. Né? Então acho que muito em breve o Ministério da Cultura está interessado, está acompanhando a gente, a FUNARTS está acompanhando a gente. Então eu acho que muito em breve talvez a gente consiga construir uma política pública de circulação regional. Eu acho que vai ser muito importante para a Paraíba. Na verdade, a Paraíba fica no meio do Nordeste. Né? Então, na realidade, assim, eu parto de uma realidade que eu vivi lá em uma pessoa. Lá em uma pessoa, na época que eu estava lá no Jovem, nós queríamos o Circuito Cultural das Praças. Não sei se vocês já ouviram falar. O Circuito Cultural das Praças era também, agora eu comecei a trabalhar nisso, o pessoal disse, tudo. Não vai ter funcionário para estar em cada praça. E a gente fazia eleição em cada praça dos gestores culturais e dos artistas. E eles faziam a gestão da praça e a gestão do que acontecia ali. Então, vinha música, vinha teatro, vinha cultura popular, literatura, vinha tudo na praça. Né? Nós começamos com uma, terminamos com 22. Infelizmente, depois com essas coisas de mudança de governo, o governo acabava com isso. E a gente pensou nisso, que isso pode ser feito também no Estado. Claro que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque eu sei que Mandacaru até o centro da cidade é uma distância. Eu sei que de João Pessoa até Catolé do Rocha é outra distância, né? Mas, e a gente está fazendo muito isso. A gente já andou um bocado, desde assim, em janeiro. Acho que a gente andou mais de uns 30 mil quilômetros dentro da Paraíba. Para tentar articular essas coisas, tentar começar a acertar algumas coisas. E hoje, algumas sementes que a gente lançou, por exemplo, no ano passado, quando eu estava na Fundação Espaço Cultural, ela já começou a acontecer. Eu conversando agora com o professor Gomes, ele disse que está vindo o projeto Tudo Isso para o Paraíba, para cá. Né? Foi uma coisa que a gente criou lá no pessoal lá na Fundação Espaço Cultural. Então as coisas precisam acontecer, eu acho, nesse sentido. A Paraíba tem um dos maiores espaços culturais do mundo, que é o Espaço Cultural Zé Resolver, uma pessoa. Só que é o seguinte, se você entrar lá, você encontra muito pouco da Paraíba. Né? Você encontra muita coisa lá, mas muito pouca coisa da arte da Paraíba, da cultura da Paraíba. E a gente gostaria de criar as pontes para que o sertão pudesse se apresentar e pudesse dialogar com aquele espaço que nós temos lá na pessoa, que é um espaço privilegiado, né? Com galeria, com teatro, com sala de concerto, com cinema, né? Um planetário. Então toda a produção que existe aqui no sertão, ela tem que ter espaço lá também, né? Porque é o espaço da Paraíba, não é o espaço de uma pessoa. Né? Então essas lógicas que a gente está tentando caminhar com elas, e mais, assim, conversar muito. Eu acho que ouvir é muito bom. A gente aprende muito, sabe? Eu, particularmente, assim, tenho uma prática de construir as coisas conversando. Vai conversando e vai se entendendo qual é o melhor ajuste. Porque se eu chegar aqui com um pacote e disser assim, olha, vai ser assim, 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 todo mundo calado, pode ter certeza, não vai acontecer nada. Mas se a gente começar a perceber
que pode haver uma interação nossa e que as coisas que na Secult e aqui no sertão, como em qualquer região, né? Como em qualquer região, eu vou dizer, citar um exemplo, por exemplo, Festival de Areia. Festival de Areia, quando eu cheguei agora, eles me diziam assim, o pessoal lá de Areia dizia assim, é um festival em areia e não um festival de areia. Porque vocês veem para o festival em boca. Então vamos começar a usar isso. Aí fui para lá e fiz a primeira reunião. Fiz a primeira reunião e a gente já discutiu lá e decidiu com eles o tema do Festival de Areia, que vai ser o Livro Prédio de Areia de Horácio de Almeida. Discutimos o tema, definimos a data, tudo com eles, tudo com o pessoal de Areia. E começamos a ir para os distritos, né, para dentro das escolas, para envolver as escolas dos distritos. Começamos a ter os lados mais difíceis, mais longe, né, para envolver as escolas dos distritos no festival. Quer dizer, eles vão ter uma produção, nós vamos oferecer oficinas para as escolas do entorno da cidade, dos distritos, e aquela produção vai trabalhar lá no festival de Areia, né? Então, assim, é uma lógica que a gente está buscando e que eu acho que dá mais trabalho, mas o resultado depois é melhor. Então, é muito mais seguro. Porque eu não vou precisar estar me preocupando. Eles vão agendar depois a data deles lá, mas eu não vou estar me preocupando mais com isso, porque todo o caminho já foi feito, né? Todas as oficinas já foram feitas. Eles estão trabalhando, por exemplo, se você tem ideia, em Areia, tem escola, fiquei impressionado, porque isso se perde se você não dá atividade. Estão trabalhando com memória oral, com a história oral da comunidade. Imagina que resgate interessante. E agora, nesse tempo mesmo, que eu falei de vagas magras, super magras, eu acho que é o momento também que a gente se mexer, é o momento da gente não ficar, não se entregar, porque senão acabou-se. Você vai esperar as melhores condições. Eu sou filho de agricultor. Eu nunca tive melhores condições. Eu nunca ouvi falar em melhores condições. Para mim era inchado na mão, que era a melhor condição, era batalha. E sair na batalha, se não plantar, não nasce. Né? Se não plantar, não nasce nada. E a gente está nessa pisada de aproveitar esse momento, que é um momento rico, porque ele nos ajuda a descobrir algumas coisas. Por exemplo, o desperdício que muitas vezes você tem com dinheiro da cultura. Se faz em festas, muitas vezes milionárias. Né? Às vezes a cidade é pequena, sabe, carente de muita coisa, mas não falta dinheiro para pagar 150 mil para uma banda. E o sanfoneiro, muitas vezes falta. Então, quer dizer, não dá para dizer que não tem dinheiro na cultura. A crise ensinou, por exemplo, o município de Santa Luzia a recuar e fazer uma festa com a base da tradição, que é muito mais barata e muito mais rica culturalmente. E, logicamente, que isso, eu ouvi do prefeito um dia desse, conversando com ele, aqui no sertão dele, ele disse assim, que dava uma dor, não vou dizer o nome, me dava uma dor, ter que pagar 150 mil por uma dor. Eu digo, por que você sofre tanto? Né? E pagou 160 fundos de cultura, para um ano para toda a cidade. Em 1 hora, 2 horas de show, 150 mil. Então, assim, tem algumas coisas da cultura que a gente vai ter que começar a encarar. Onde é que está esse dinheiro? Como não tem dinheiro da cultura? O dinheiro muitas vezes está interrogado. Né? Falta dinheiro para um projeto como esse aqui. O projeto Beira-Beira, que está com problemas, eu sei como essa crise toda aí da Petrobras e tal. E são coisas que não podem parar. Não podem parar. Quantos frutos isso aqui já vendeu? Né? Quantos resgates de vida isso aqui já fez? Pode ser considerado o índice de aletramento musical ou os projetos que tem lá no eu estava vendo aqui, estava lembrando aqui eu estive em Brasília recentemente. Canalizando para o público também. E assim, conversando com secretários de cultura dos outros estados, todo mundo tem os mesmos problemas que a gente. O maior dimensão, mas o mesmo problema. A concentração, para mim, o exemplo de concentração é Brasília, porque Brasília tem 32 municípios do mundo. Só tem equipamento cultural em Brasília, nos outros nem tem. Para mim, Brasília hoje, Centro Federal, aliás, é quase o Nordeste, tem forró lá, não está proibido.
toca lá para aqui. Então, gente, eu acho que a gente precisa conversar sobre essas coisas e ir solidificando tudo. Porque esse circuito cultural das praças, por exemplo, em João Pessoa, que depois se tornou uma política pública muito frequentada e muito benéfica aos artistas, porque toda semana você tinha lugar para se apresentar. Né? Toda semana você tinha em alguma praça, em algum lugar, tem alguma coisa de cultura acontecendo. Isso foi um ganho enorme para a cidade de João Pessoa. Né? Tanto que isso influi em várias questões, por exemplo, na segurança pública, que hoje é um problema em qualquer lugar. Acho que aqui também deve estar, também já está chegando. Né? Eu tive, quando eu entrei na FUNESC, eu fui lá numa praça lá de Mangabeira, aí chegou um senhor para a gente, lembrava do tempo que a gente tinha passado na prefeitura, tinha aquele circuito das praças. Aí chegou para mim e disse assim: olha, quando você saiu daqui, o tráfico tomou conta do anfiteatro. O tráfico tomou conta do anfiteatro. A Colômbia, que foi o país da onde nasceu, por exemplo, o crack, está combatendo o crack com bibliotecas. Então a gente tem um papel social, não é só o papel de promoção artística. Né? A cultura tem um papel social importantíssimo. Né? Isso aqui é uma prova disso. Né? Isso aqui é uma prova disso. O que a gente viu aqui agora com tanta qualidade, né? A gente não vê, por exemplo, eu cheguei lá em Brasília, conversando com o secretário de Cultura de Goiás, e ele ficou impressionado quando eu disse que tem a quarta orquestra sinfônica de uma pessoa, que é lá em Goiânia, que é um estado muito mais rico, não tem nenhum. Tem uma filarmônica. Aí eu mostro para ele, eu gravei aqui, vou mandar para ele, que eu gravei aqui, que eu mais só tenho certão. Só tem Catolé do Rocha. Só para humilhar, né? Só para humilhar. Você fica perguntando se você vai falar de uma legal. Eu sou gaúcho, eu moro 30 anos na Paraíba, e meu primo me convidou para voltar para lá, para trabalhar lá. Né? Aí meu irmão olhou para mim e disse assim: você não volta mais porque você não é mais gaúcho. Se o meu irmão disse que eu não sou mais gaúcho, então não tem quem me entenda a cabeça que eu estou mais paraibano do que um paraibano. Então, gente, então é isso. Eu vim para participar, ter um papo descontraído, sabe? Eu não sou uma pessoa de muito protocolo, né? Porque os problemas da gente eles são muito reais, estão batendo na porta, então pode ter muita barreira entre os secretários de cultura, por exemplo, né? E as demandas dos artistas e as demandas regionais, porque não é um entrancando dentro de uma sala e uma pessoa com ar-condicionado que vai melhorar as condições de vida, sabe, as condições da cultura do Estado. Né? Eu tenho a impressão que se a gente conseguir estabelecer diálogos, estabelecer condições para que tanto o sertão, quanto o Brejo, quanto qualquer região da Paraíba, do Cariri, que é tão rico também, né? se organize e consigam mostrar mais seu trabalho, ou então a gente não vai ter feito nada. Né? Sabe por que eu digo isso? Porque alguns estados acabam se apropriando do que é da gente. Por exemplo, eu falei no Cariri, Pinto do Monteiro, ele é muito mais cultuado, muito mais respeitado no Pernambuco, no Vale do Pajeú, do que propriamente na terra deles. Ele morou lá também, mas ele é daqui. Né? É do Monteiro. E por isso que eu digo assim, a gente tem que esperar que os outros valorizem o que é nosso. Né? Essa terra aqui, Catolé do Rocha, tem uma tradição grande. Quer dizer, eu estava vendo, você está estudando, estava lá no site da Folha de São Paulo, parece que é da Folha de São Paulo, sobre a passagem de Mário de Andrade por aqui, fazendo gravações com a cultura popular de Catolé do Rocha, lá em Catolé do Rocha, em 1938. 1938. Eu por aqui também, mas cheguei lá. Cheguei lá também. Depois do projeto. Por isso que é Praça Guerra. A causa do lazer, o centro de educação era Caicó. Não, a gente tem, a Paraíba tem uma história riquíssima do ponto de vista em todos os aspectos. Por exemplo, a coluna Prece passou em tempo, né? O cangaço tem uma história fortíssima aqui. Lá em Nazarezinho eu vi as balas do bando de lampião na parede lá do sítio Jacu. Né?
Isso é muito forte e a gente precisa começar a ter isso, incorporar isso como uma coisa boa, entendeu? Porque, por exemplo, em dezembro, lá no Rio Grande do Sul, eu estava conversando com um amigo meu, que é secretário de Cultura da cidade que eu nasci lá, que eu nasci no interior. O Pampa é um sertão frio, né? O Pampa é um sertão sem seca, o céu, quer dizer, hoje está desertificado, mas é um sertão frio. Aí ele me disse uma coisa assim: Paulo, o gaúcho é o único povo que comemora uma guerra que perdeu. E eu sou a roupinha. Que é só. Quer dizer, para mostrar o quanto assim, a gente tem que se apropriar da autoestima do gaúcho, que chega a ser enjoado, às vezes, sabe, se apropriou de uma guerra que perdeu. Né? E a gente tem tanta coisa que precisa. E assim, o tal descaso com a cultura é tão grande, que eu vou citar um exemplo em Sousa. Eu dei uma palestra em Sousa sobre leitura. E no momento da palestra, para alunos do segundo grau, no momento da palestra, eu falei uma coisa que Sivuca me disse uma vez. Sivuca me disse assim: sem educação não tem cultura. E eu guardei aquela frase dele, né? E disse lá na palestra: olha, eu disse, Sivuca me disse, sem educação não tem cultura. Aí eu vi que as carinhas dele ficaram assim: vocês conhecem Sivuca? Já ouviram falar em Sivuca? Ninguém tinha escutado falar em Sivuca. Um dos maiores gênios da música mundial. A terra dele não tinha escutado dele. Aí eu perguntei assim: vocês conhecem Aviões de Forró? Todo mundo conhecido. Então a gente está, não sei se dá para compreender, tem que escolher um lado na vida em tudo, eu acho. Né? Eu escolhi um lado. Escolhi um lado para construir uma política de cultura valorizando a partir da tradição, da nossa tradição cultural, porque eu quero que tenha mais forte. Né? Por exemplo, quando eu estava no Espaço Cultural, nós inauguramos a sala do Concerto José Siqueira, que não tem nada a ver comigo, ele é de Conceição do Tempó, e eu trabalho no Rio Grande do Sul, só tenho a sua coincidência, sobrenome. Mas José Siqueira, ele fundou a Ordem dos Músicos, fundou a Orquestra Sinfônica Brasileira, fundou a Orquestra de Recife, a Orquestra do Rio, regiu a orquestra da Europa todinha, é nome de sala de concerto em Moscou, e era completamente esquecido na terra dele, na Paraíba. E nós fundamos lá a sala de concerto José Siqueira, que é onde é a sala da Orquestra Sinfônica da Paraíba. Então, assim, são pensadinhas que a gente vai dando e que a gente precisa incorporar isso como parte do nosso processo de educação, porque a educação não é questão só de sala de aula. Eu acho que a cultura tem um papel fundamental nisso, sabe, de informar e informar bem. A França estuda Bordel como poesia popular universal. Na terra do Bordel, agora nós vamos comemorar 150 anos do nome de Barros, na terra do Bordel a gente está longe, sabe, não usa o Bordel, por exemplo, para os processos de alfabetização, de sedução com a leitura, porque está na raiz do povo. Você desperta o cordel de uma forma muito forte. A cultura popular ela é tão forte que lá em uma pessoa que eu estava na prefeitura, nós fizemos umas oficinas com o Geraldo Mozinho, que é um colador, né, com o pessoal do hip hop. E os meninos que cantavam rap passaram a cantar pouco de roda. Então, assim, a gente tem são desafios, né? São propostas que eu sempre digo, por exemplo, que eu não queria ser um secretário de palco som. Por que eu chamo de secretário de palco som? Porque geralmente as prefeituras nos procuram só para pedir palco e som, para botar sempre que for em cima do palco e do som. E eu acho que a gente, um microfone na mão, é uma responsabilidade muito grande, eu acho. Você pode provocar um tumulto, ou você pode provocar um grande prazer coletivo. Né? Então, por exemplo, quando você vê, dependendo da festa, do padrão da festa, você tem mais ou menos violência. Você já observaram isso? Você tem mais ou menos violência. Não tem muito segredo aí, não. Não tem segredo aí, não. Porque se você vai, como eu vi lá em Boqueirão, o cara teve que parar o show,
que foi outra questão da Vitória que eu contava, o cara teve Gabriel Diniz, parou o show porque levou lá um cara na frente dele no palco. Então esse tipo de cultura que gera violência não nos interessa, por mais que dê voto, por mais que eu acho que não dá muito, porque na época Ricardo Couto era prefeito de João Pessoa, aí me disseram assim, nosso São João é nacional. Aí me disseram assim, se você não contratar a calcinha preta, Ricardo Couto vai perder a eleição. E aí tudo contratou e enviou para você das juntas vossas. Né? Então, eu acho que é apostar no que é nosso, apostar na gente. Eu digo que é nosso porque depois de 30 anos de deixar seu pai, seu avô na Paraíba, eu me sinto muito mais paraibano que muito paraibano. Inclusive, muitas vezes eu brigo com o paraibano para defender a cultura da Paraíba. Tá? Porque não dá para defender. Aliás, quando eu vim para a Paraíba, eu vim para morar, para casar na Paraíba, há 30 anos atrás, eu vim com o paraibano de São Paulo para cá, que me encheu o saco, porque eu nunca vi ninguém falar tão mal da Paraíba. Eu falei, mas teu lugar não pode ser tão ruim assim. Teu lugar não pode ser tão ruim assim, para você vir de lá até aqui, esculhambando o teu estado. Né? Eu acho que eu nunca mais vi esse rapaz, ele provavelmente talvez não fosse uma pessoa que merecesse estar aqui. Né? Por isso que ele foi para São Paulo, sempre ele em São Paulo. Onde é muito difícil de isso. E eu estou aqui exatamente porque me adaptei, acho que tem a cultura da Paraíba e a cultura gaúcha tem diferenças, mas tem semelhanças que são fundamentais. Deixei. Dia da noite São Paulo, deixei. Tem gente que não é cultura gaúcha. Aí, por exemplo, o sertanejo e o homem do pampa têm algumas semelhanças que são fáceis de detectar. Assim, por exemplo, se você se recebe sempre de braço aberto, mas se você precisar na bola, não pode não. Não, acho que o responsável também, a memória dele ainda precisa ser melhor cultuada aqui, sabe? Eu citei Sivuca, porque Sivuca, além dele, eu sou fã do trabalho genial que ele fez na vida dele toda. Você chegar numa média de jovens de 17 anos, 16, ninguém escutava falar em Sivuca, não sabia quem é Sivuca. Sabe, aqui na Paraíba, eu acho que é uma coisa que me deixa pensando. Né? Não é possível que isso não mexa comigo, isso mexeu muito comigo. Tanto que eu toda vez eu sinto isso, porque isso mexeu muito comigo. Né? Quer dizer, a terra já sob bandeira de tanta gente, sabe, genial. E olha, tem um monte de gente que está aqui, não foi para o Rio, ficou aqui e é tão genial quanto esses caras, sabe? E a gente acaba muitas vezes não valorizando. Né? Então eu estou dizendo isso porque eu posso sempre deixar claro para que lado eu estou caminhando, o que eu vejo, né, da cultura, o que eu vejo na cultura, não é só o espetáculo, né? Tem que ter, para mim as coisas tem que ter um fundamento, tem que ter um fundamento, eu tenho que saber por que eu estou aqui em Cataratas do Rocha, numa situação de crise econômica do país absoluta, onde mal atingir a cultura, eu já fui 2 vezes para o Brasil e saí de lá quase chorando, né, porque a situação do país não está boa mesmo, não está boa mesmo, e ninguém sabe nada do que dá na velha direita. Eu sei que está muito difícil de fazer com que a grande usina, que é o governo federal, consiga gerar alguma coisa para o Estado nacional de uma cultura em todo o Brasil. Está tendo uma crise perigosa, difícil, né? Mas se acomodar dentro dela, eu acho que aí é fatal, porque a gente está com buraco. Então é isso, a gente vem bater um papo com vocês, contado pelo João, né? E espero voltar. Espero não, eu vou voltar muitas vezes. Eu gosto de ir para dentro do sítio, eu gosto de ver outras coisas, sabe? Realmente acontece onde as pessoas moram, como a gente fez agora na Areia, a gente foi para Xandapia, foi para as escolas mais distantes, né? E viu coisas maravilhosas que vão ser incorporadas no festival. A nossa lógica agora também é ir caçando tesouros, né? E tentando dar visibilidade porque precisa ser visto. Né?
digo porque muitos pedidos que chegam a ser, são muitos, em torno de festas milionárias, muitas vezes. E eu acho que a gente não precisa ter festas milionárias, a gente precisa ter uma política permanente, sabe? Permanentemente as coisas possam acontecer em todo o estado, em todas as regiões, sabe? De forma mais equilibrada. E não dessa forma como eu falei, como ainda é hoje, né? A cidade mais rica recebe mais investimento. Então, onde tem menos dinheiro, recebe menos investimento. Então, isso é uma lógica que a gente precisa inverter, né? Então, assim, nós voltaremos aqui, por exemplo, a Capoeira do Rocha, essa região. Uma das prioridades que a gente estabeleceu foi a formação, capacitação para a elaboração de projetos. A gente disputa muito pouco recurso. Tem muito edital por aí, da Caixa, do BNB, tudo do Banco do Brasil, e a gente disputa muito pouco esse recurso. Então, não é só o centro, a Paraíba toda disputa muito pouco recurso de fora, e a gente precisa começar a buscar mais esses recursos para cá. Por exemplo, aqui tem o investimento da Petrobras, né? Com a participação de Chico César e tal. Mas a gente precisa ir atrás mais, porque se você tem um investimento aqui que não deve falar grandes coisas, agora tem um valor que fala por si, né? Fala por si. Então não é possível que a gente se acomode sabendo que tem recurso para a cultura por aí e que acaba indo tudo para sempre para os mesmos lugares, sabe? Para grandes produções, sabe? Muitas vezes com 5% daqui você faz uma revolução, né? Então isso vai ser um dos vamos ver, eu acho que em breve a gente vai começar aqui já um processo aqui, que eu digo em todo o estado, vai fazer regiões todas, de capacitação para projetos do FIC e para outros projetos que a gente possa estudar aí, porque é preciso, a gente está conversando hoje, que mesmo tendo vindo para cá uma capacitação do FIC, teve muito pouco projeto da região inscrito, muito pouco, né? Para a produção que tem muito pouco. Então, isso acontece por vários motivos. Um dos motivos é que as pessoas se cansam de acreditar. Sabe, não acredito que alguém vai jogar, mas tem projeto aprovado aqui em Artes Cavalo, por exemplo, né? Se não tivesse sido escrito, não tinha levado, né? Então a gente vai fazer essas provocações aí para que vocês cada vez mais disputem e cada vez mais recebam recursos, né? Nessa que eu acho que o sertão do Cariri talvez sejam as regiões do ponto de vista cultural mais ricas talvez do país até. Talvez do país, porque eu fico impressionado, eu não sou tão doido assim não para estar vendo visões, não. Eu fico impressionado com a quantidade de coisas que a gente vê, de valores que a gente vê em todas as áreas, né? Em todas as áreas. E muitas vezes, se você deixar, fica ali, cara, se perde, né? Passa a vida e hoje a gente está vivendo num tempo. Se você botar alguma coisa na internet, todo mundo está vendo. Então, assim, parte das coisas depende da decisão da gente e parte das coisas depende de quem vê. Até o público pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Não necessariamente só aqui. Eu digo isso também porque eu sou escritor. Aí, logo no início da internet, eu publicava numa revista recente, né? Aí uns professores, uns alunos lá em São Paulo começaram a ler os meus poemas para o professor em sala de aula. Esse professor era um editor, né? Era um grande editor e escritor também, e ele acabou me incluindo em espaços que eu nunca jamais teria chegado. Por exemplo, publiquei junto com o Arnaldo Antunes, um cara muito conhecido. Se eu não tivesse tido aquela oportunidade, porque os alunos terem visto. Então, é como aquela coisa de você jogar uma garrafa na água, você joga a garrafa, alguém vai pegar e vai perceber a mensagem, né? E eu acho que a nossa cultura é um pouco isso, ela precisa de visibilidade, não precisa ser aniquilada, né? Como muitas vezes me parece que acaba sendo
Eu citei a questão das quadrilhas que eu não estou eliminando, não, gente. Eu acho que pode ter uma linha de projeção folclórica. De projeção, veja bem, que não é a cultura popular, é projeção folclórica, que muda. Deve ter verdade para a história também, mas não significa que você tem que matar a quadrilha tradicional. Né? E, por exemplo, em Alagoas, eles estão fazendo um processo interessantíssimo. O edital junino lá, ele investe nas comunidades, ele investe como é que se chama? Nos arraiais das comunidades. Então você inscreve o seu arraial, você não escreve essa quadrilha. Então você faz a quadrilha que você quiser, mas você vai apresentar na comunidade. Né? Vai apresentar também nos grandes palcos, mas ele vai ficar na sua comunidade, você tem que apresentar. Porque não é possível, muitas vezes você mora ao lado de um grande artista, às vezes não conhece nem o trabalho dele, né? Não consegue dimensionar o trabalho dele. Então, eu acho que é isso que eu abri um pouco para perguntas. Eu devo ter esquecido 90% do que eu ia falar, mas sempre acontece, não se preocupe que aos poucos eu vou lembrando. Quando eu falo assim, de algo livre, eu aceito qualquer tipo de crítica, eu não tenho nenhum problema com crítica. Então, como eu acho que está no espaço do governo CPTF, é passivo de erros, qual que é o mundo, né? E a gente está no espaço de muita cobrança, então não se prive disso, pode cobrar.